Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre os casos de Covid-19? Pois é, minha gente. Você sabe que nos últimos dias os casos têm aumentado no estado e coloca as autoridades de saúde em alerta. Inclusive, Letícia Silva está ao vivo comigo agora para trazer mais informações acerca desse assunto e de máscara, né, Lê? Seja bem-vinda, boa tarde. Pois é, Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para o nosso telespectador. A gente sabe que a situação, né, muitas pessoas estão aí testando positivo para a Covid-19 e fica o alerta, né? Nós vamos conversar agora com o secretário executivo de saúde aqui de João Pessoa, Luiz Ferreira, que vai explicar um pouco mais para a gente. Só para você que está em casa ter noção, antes a gente estava acompanhando aí cerca de 20 casos dia de pessoas testando positivo para a Covid-19. Agora esse número está, em média, a 200 pessoas testando positivo para a Covid-19 aqui na capital. A gente vai conversar com o secretário justamente para saber mais sobre esse assunto, secretário. Infelizmente, os números estão subindo, né? Os números estão subindo, boa tarde. Existe uma naturalidade em relação a essa sazonalidade do vírus, né? É sabido, a gente conhece que existem períodos de vale, períodos de ápice, né, das infecções virais. Isso acontece com todos os quadros virais e a Covid não é diferente, né? A tendência é cada vez maior que nós aprendamos a conviver com esse vírus que está cada vez mais infectante, ou seja, tem uma capacidade importante de infectar as pessoas, mas menos virulento, ou seja, as doenças são mais leves e na grande maioria das vezes, inclusive, assintomáticas. Secretário, como é que está funcionando essa dinâmica dos testes aqui na capital? As pessoas que estão com sintomas gripais, elas podem procurar quais locais aqui em João Pessoa para realizar esse teste? As unidades básicas de saúde, elas fazem esses testes em pessoas sintomáticas gripais. Nós não testamos assintomáticos, isso é importante que seja colocado, não há nenhuma recomendação para que isso seja feito. Além disso, Policlínica do Cristo, a Policlínica de Jaguaribe também faz essa testagem, também para sintomáticos, e é muito importante que a população se tranquilize, né? Como eu falei, essa convivência com esse vírus, ela tende a ser cada vez mais harmoniosa, se é a palavra que eu posso colocar. É óbvio que eu posso ter, sim, casos graves, como eu posso ter casos graves num resfriado comum, em pessoas mais susceptíveis, em pessoas que têm uma imunidade mais deficitária. Mas nós estamos alerta, nós estamos atentos e a nossa maior arma continua sendo a única arma que nós tivemos até hoje, que é a vacina, né? Então, se você não completou seu esquema vacinal, se você não iniciou o seu esquema vacinal, a forma de se proteger e proteger a comunidade é vacinando. Com relação ao uso da máscara, a gente sabe que, de acordo com o decreto, está facultativo, as pessoas têm a opção de usar ou não, né? Vocês pretendem reverter esse decreto e fazer com que o uso da máscara seja obrigatório em locais fechados? Como é que vai ser essa dinâmica? Não existe nenhuma discussão em relação a isso agora, né? Nós não temos nenhuma sobrecarga na nossa rede hospitalar, nós não temos ainda nenhuma sobrecarga na nossa rede assistencial, de uma forma geral, a grande maioria dos casos, e o grande problema que nós estamos encontrando agora é muito mais econômico-social, é afastamento do trabalho, é absenteísmo do trabalho, mas não existe ainda nenhum tipo de vislumbre em relação a qualquer medida restritiva, e isso a gente vai avaliar dia a dia, caso a caso, né, sem nenhuma pressa, sem nenhuma necessidade de causar alarde à população. Com relação à vacinação de 6 meses, né, das crianças, essa vacinação começa hoje aqui na capital, como é que está a dinâmica? E principalmente, eu queria que o senhor tranquilizasse os pais, né, eu sei que muitos deles ainda ficam receosos em vacinar a criançada. O público infantil geralmente é o público que a gente tem mais dificuldade de aderir às campanhas vacinais. Um fato importante em relação principalmente a essa vacina de 6 meses a menores de 3 anos é que foi uma vacina desenvolvida exclusivamente para esse público. Então não foi uma vacina onde nós mudamos apenas a dose, foi uma vacina que foi amplamente testada, amplamente estudada, mostrou uma eficiência, uma eficácia
muito importante de proteção contra doenças graves, contra a Covid-19 nas suas formas mais graves, e quase nenhum efeito colateral, efeitos colaterais locais, como dor no local da aplicação, febrezinha baixa que passa em menos de 24 horas. Então não há por que temer essa vacina, não há por que temer fazer a vacinação no seu filho. Eu temeria e temo, e por isso vacinei os meus, a doença. Não existe nada, não existe vacina nenhuma que seja mais perigosa do que uma infecção pela Covid-19. Principalmente nessa faixa etária, que é uma faixa etária tão sensível, tão susceptível a doenças mais graves. Vocês avaliam a necessidade de fazer algum mutirão de vacinação ou ainda não é o momento? Nós estamos iniciando a vacinação para esse público, inicialmente para crianças com comorbidades, que será feito no Shopping Mangabeira, hoje das 13 às 22 horas. Crianças que têm comorbidade, então precisa levar um laudozinho médico, nada demais, pode ser escrito, mas que tenha um carimbo do médico explicando a necessidade da vacina, o filho será vacinado. Nós continuaremos com as nossas vacinas nas unidades básicas, lá no Shopping Mangabeira, que continua vacinando de forma diuturna. E nós pretendemos sim fazer uma busca ativa, não um mutirão, mas uma busca ativa para aquelas pessoas que não completaram seu esquema vacinal, para que o completem e para que se protejam e protejam a comunidade. Quais os hospitais de referência para casos graves? O Pronto Vida ainda está em pleno funcionamento? Não, o Pronto Vida ele hoje tem um perfil diferente. O Pronto Vida é um hospital que não vai receber paciente Covid. O Pronto Vida é um hospital hoje oncológico e cardiológico, então nós não temos condições de colocar no Pronto Vida. O grande hospital de referência ainda é o Hospital do Estado, o Clementino Fraga, o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, e nós estamos ofertando leitos de enfermaria também no Hospital São Luís, que é um hospital de pneumologia. Hoje, com uma tranquilidade, sem sobrecarga, sem necessidade de recrutamentos exacerbados, nós temos uma quantidade de leitos de reserva que está suprindo de forma muito tranquila hoje. Ok, secretário, muito obrigada pelas informações e a gente reforça, tá, pessoal? Para vocês se protegerem, não esqueçam de completar o ciclo vacinal, porque vacina salva vidas, com certeza. A gente volta com você, Paulo Neto. Letícia, um abraço a você, muito obrigado pelas informações. Agradecer também ao secretário Luiz Ferreira Filho pelas explicações, os detalhes trazidos acerca desse assunto que volta à tona novamente. E eu vou vir aqui para a tela agora. A nossa produção preparou uma arte muito interessante para a gente tratar do número de casos de Covid, do aumento do número de casos. Preste atenção, viu? Da quarta-feira, do meio de semana até sábado, tá? Na quarta-feira, no último dia 9, foram registrados 237 novos casos da doença. Na quinta, dia 10, mais 196. Preste atenção agora, tá? Na sexta-feira, um aumento de novos 260 positivados para a Covid-19. E aí, no sábado, mais 652 novos casos. Você está vendo aí como houve um aumento extremamente significativo? Então, você tiver com algum sintoma, procure fazer a testagem, ficar em casa isolado, usar máscara, complete o seu ciclo vacinal. Se você não completou, tá bom? Álcool em gel ou líquido 70% o tempo todo, tá? Porque é muito importante a gente se prevenir, tá bom?